Fala pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas bizarrices que o Google está inventando no mundo da música. Se tu é um estudante de música, gosta de analisar diferentes sons, diferentes timbres, né, gosta de ter essa percepção, acho que tu vai achar esse vídeo bem interessante. Todo mundo sabe que o Google é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? O Google tem cientistas trabalhando e desenvolvendo nas mais diversas áreas, né? Às vezes a gente esquece disso, acho que o Google se limita ali, se resume ao buscador, ao YouTube, ao Gmail, esse tipo de produto, mas na realidade ele trabalha no desenvolvimento de carros autônomos, não tripulados, ele trabalha na tradução multi-idioma simultânea, na inteligência artificial e várias outras áreas, né? E uma delas, que começou bem recentemente, é uma área de desenvolvimento, né, assim, bem inovadora nessa parte da música. Então o que o Google está fazendo? Ele está criando novos timbres, novos sons, sons que nunca, né, foram ouvidos antes. Mas como assim? Um som, né, ele tem várias propriedades, né? O som ele tem uma altura, ele pode ser grave ou agudo, né? A partir dessa altura que a gente identifica as notas musicais, né? O som ele também tem uma intensidade, né? Ele pode ser fraco ou forte. A gente regula a intensidade com o volume, né, de um aparelho, por exemplo, para fazer ele ficar forte ou fraco. E o som também ele tem um timbre, né? O timbre é o que diferencia uma mesma nota tocada numa mesma altura, numa mesma intensidade, né? Só que em instrumentos diferentes, porque o som ele fica diferente. Então, como é que a gente explica isso? Que o som é diferente, se ele está na mesma altura, na mesma intensidade, mas se ele for reproduzido num violino ou numa gaita, por exemplo, a gente sabe que o som é bem diferente. Isso acontece por causa do timbre, né? E o timbre permite que a gente diferencie a voz das pessoas, né? Cada pessoa tem um timbre diferente. Então, o que o Google está fazendo, né, em relação aos timbres? Ele está criando timbres novos. Se eu quisesse, né, eu poderia criar um timbre novo, mas o que eu precisaria fazer para criar um timbre novo? Eu poderia, por exemplo, pegar uma madeira, né, uma madeira específica que nunca ninguém usou, por exemplo, para criar um violão, e eu faço um violão com essa madeira. Como ninguém fez um violão com essa madeira, o meu violão vai ser único, ele vai ter um timbre único que a ressonância daquela madeira vai produzir. Eu posso também pegar cordas, né, criar um instrumento de cordas qualquer, com um cadastro de um tênis, uma borracha, sei lá, ser criativo, fazer coisas que ninguém nunca fez, nunca misturou, né, combinações novas para criar timbres novos. Mas vocês têm que concordar que nem sempre isso vai ficar legal, né? Entre fazer uma coisa diferente e essa coisa ficar bonita, são outros 500, né? Mas assim, outro detalhe em relação a isso, a criar timbres, né, com materiais, é o seguinte: eu vou estar limitado aos materiais que a gente conhece, né, ao nosso mundo físico, né? A gente tem uma quantidade limitada aí de materiais e se eu quero criar um instrumento, um timbre novo, muita gente já trabalhou, já pesquisou, já fez, já inventou vários instrumentos diferentes, com diferentes tipos de madeira. Teoricamente, né, a gente pode imaginar que a maior parte das madeiras, dos materiais assim bonitos já foram utilizados, né? Então seria muito desgastante eu ficar tentando criar um timbre novo que fique bonito com base nos materiais. Então o que o Google tem feito ele tem pego a forma de onda de dois instrumentos diferentes, então nesse caso, né, do violino e da flauta, ele tem pego a forma de onda de cada um desses instrumentos e tem misturado essas duas formas de onda matematicamente. Ele tem feito alguns malabarismos matemáticos ali para misturar e mesclar essas duas formas de onda e criar de fato um timbre novo, um timbre que é resultado da mistura, né, desses dois sons. Então, de fato, é um som que a gente nem, não conseguiria produzir no mundo real. No caso, um violino e uma flauta, né? Como é que, se um é um instrumento de sopro, o outro é de cordas, como é que a gente poderia criar um instrumento que de fato é uma mistura exata dos dois? Teria que criar um violino-flauta, meio corda, meio sopro, ia ser complicado. Mas matematicamente, né, trabalhando ali digitalmente com o som, é possível fazer isso. Então é isso que o Google tem feito. Vamos ouvir aqui então o resultado disso na prática para vocês conferirem. Eu estou aqui no site do Magenta, do TensorFlow, né, do Google, para mostrar para vocês aqui esse conceito. Recomendo fortemente que vocês botem um fone de ouvido agora, até pausa o vídeo se vocês não estão com fone e botem um fone, porque sem o fone não vai dar para ouvir direito, tá? Vai ficar bem ruim, é bem diferente a qualidade. Então coloquem o fone aí, né? Espera um pouquinho, pausa o vídeo e depois voltem aqui. Tá? Se já botou o teu fone, vamos ouvir aqui esse conceito de tocar duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Primeiro vamos tocar aqui então o som de um gato e uma flauta, como a gente costuma ouvir no mundo real, né? Se um gato e uma flauta estão tocando ao mesmo tempo, a gente vai ouvir isso daqui, né?
né? O som da flauta e do gato ficam independentes, né? Agora, se a gente usa esse conceito de misturar, né, de mixar os dois sons juntos, fica assim, ó. Então olha a diferença, aqui parece que é um gato, um som de gato e de flauta juntos, né? É a flauta fazendo um miado. Bizarro isso, né? Aqui já tem uma sensação. Que cada som está independente, tá? Aqui, ó, nessa outra aba aqui, o Google disponibilizou uma interface aqui para a gente brincar com diferentes sons misturados. Então aqui na esquerda a gente tem vários instrumentos, né? Sons de vários instrumentos diferentes. E na direita também, tem vários instrumentos pra gente misturar. E tem também sons de animais, eles começam a viajar aqui, né? O som de cachorro, de gato, de trovão, de vaca e assim por diante, tá? Então, vamos ver como é que fica essa mistura, né? Vamos misturar aqui, por exemplo, o som de um gato e o som de um órgão e de uma guitarra, né? Então, esse é o som do órgão, esse é o som da guitarra. Aqui nesse botão do meio, a gente faz a mistura. Então, quando o botão está bem no meio, é uma mistura bem na média dos dois instrumentos. Ó. Se eu puxo mais para a esquerda, ele vai ficar mais pro lado do órgão, que é o som. Aqui, ó. Tá mais parecido com o órgão do que com a guitarra, né? Se eu puxo mais para a direita, fica mais parecido com a guitarra do que com o órgão. Isso aqui tá parecendo até um som de um harmônico, né, na guitarra. E aqui embaixo, nesse tecladinho aqui, a gente pode tocar as notas, se quiser mudar a nota. Né? Ficar brincando aqui embaixo. Então, tem algumas combinações que eu fiz aqui que eu achei bem interessantes, né? Vamos misturar aqui primeiro o som de um baixo com o som de um trovão. Tá? Eu acho legal quando a gente mistura sons, um som grave com outro som grave, né? E um som agudo com outro som agudo. Parece que eles casam legal, né? Então, vamos ver aqui primeiro o som desse baixo aqui, né? Esse é o som do baixo e esse aqui é o som do trovão. Né? Então, como é que fica a mistura? Deixa eu só aumentar um pouco o volume aqui pra mim. Tá. Vamos ver como é que fica essa mistura dos dois aqui, então. Eu acho bem interessante que o som do baixo, né, misturado com o som do trovão, parece que no fundo tem aquele som grave do baixo e no fundo fica aquele estaladinho, assim, aqueles estalados do trovão, né? Se eu puxo mais pro lado do trovão, é como se fosse um som de trovão, só que harmonizado numa nota, né? Uma nota bem grave. Assim. Imaginando se misturar o som do baixo com o do trovão, daqui a pouco eu misturo o som de um raio com uma guitarra ou com um violino, né? O som de uma chuva com outro instrumento, daqui a pouco faz uma banda aí que fica meio que uma tempestade tocando, né? Diferentes notas com um som assim da natureza, né? Bem interessante. Vamos ver outra combinação bizarra aqui então, de uma flauta e de um cachorro. Né? Então aqui está o som do cachorro, aqui está o som da flauta. Misturando os dois. Acho engraçado esse som, que parece que é um cachorro que está latindo dentro de uma flauta, né? Esse cachorro, colocaram o cachorro preso numa flauta e botaram ele para latir, ele fica... Você está morrendo. Então esse som, né, misturado é como se fosse um cachorro, né? Uma flauta com uma cabeça de cachorro, né? Imagina um som saindo, tô assoprando uma flauta que na ponta é uma cabeça de cachorro, né? É uma mistura disso daí. Se eu pegasse aqui embaixo uma marimba, né? E uma guitarra, misturar as duas, vamos ficar. Fica bacana também, né? Bom, então vocês podem entrar aqui e ficar brincando, né? Esse site é aberto do Google, vocês podem fazer as combinações que vocês quiserem aqui, né? O Google também disponibilizou aqui um programa que vocês podem baixar. Eu baixei aqui, instalei os pacotes, e aí tu pode misturar vários sons ao mesmo tempo, tipo 8 instrumentos, né? Tem umas musiquinhas, né? Alguns backing tracks que ele já tem pronto ali, tu pode só ver como é que ficam os sons de diferentes instrumentos misturados, tocados junto com o backing track. É bem interessante.
Ou talvez você esteja pensando assim, tá, mas eu não gostei desses sons, nada a ver isso daí que o Google está fazendo, não achei bonito, acho que não vai dar em nada isso daí. Para quem está pensando isso, eu queria lembrar uma coisa, né? A arte, ela não é lógica, né? A arte, ela parte de coisas às vezes que a gente nem imagina. Então, só para lembrar, né? Se a gente for olhar atrás na história, tem vários efeitos, vários sons que surgiram de coisas inesperadas, assim, que ninguém achou que fosse ficar bonito, que pareciam até defeitos, mas que acabaram virando moda, né? Então, por exemplo, o som da distorção, né, da guitarra. A distorção da guitarra, ela foi criada por acaso, né? Quando os guitarristas lá estavam tentando encontrar novos harmônicos, estavam saturando o som do amplificador, eles colocavam o amplificador no máximo volume, assim, para estressar mesmo. Aí chegava um ponto que o amplificador já não conseguia mais entregar o som, né, normal, assim, com a forma de onda bonitinha, e daí o amplificador distorcia a forma de onda quando tu forçava muito. Daí eles começaram a achar interessante aquilo, pô, esse som fica interessante. Às vezes quando uma válvula do amplificador estragava também dava um som distorcido, aí começaram a achar interessante, alguns começaram a usar isso em shows, começaram a levar um amplificador com uma válvula estragada, porque o som ficava diferente, assim, né, interessante, e isso foi evoluindo, as empresas começaram a criar esse instrumento, esse efeito de distorção, né, o pedal de overdrive. Isso acabou formando toda uma geração, todo um estilo musical, o rock and roll, né, o metal, tudo isso foram estilos novos que surgiram, foram muito influenciados por esse timbre diferente, um timbre que no primeiro momento poderia ser considerado como um erro, uma falha. Imagina se eu chegasse assim, naquela época para alguém e dissesse assim, tive uma grande ideia para uma empresa, né? Vamos criar um som novo que vai revolucionar o mercado e tal, e o cara dissesse assim, pô, que ideia tu tem? Eu vou distorcer a forma de onda, eu vou fazer ela ficar distorcida. Os caras iam olhar para mim e dizer, você tá maluco, cara? O som, a beleza do som é ter o som puro ali, o som limpo, né? Quanto mais fidedigno, melhor. Aí você tá me dizendo para distorcer a forma de onda, isso aí não é música, um som distorcido. Provavelmente isso seria rejeitado, iam achar que eu tava louco, né? Porque não faz muito sentido tu pensar que um som distorcido vai ficar legal. No entanto, ficou, né? E a distorção tá aí, eu garanto que a maioria dos guitarristas adora uma boa distorção. Então, às vezes, isso surge, né, com base em coisas inesperadas. E imagina quantas... o Google está recém começando nesse trabalho, né? Imagina quantas combinações diferentes não vão ser possíveis de ser inventadas e criadas, e daqui a pouco um determinado efeito vai ser incorporado num instrumento específico ou até na voz, e vai criar um som diferente que pode gerar um novo estilo musical, né? E formar uma nova geração assim, de músicas, um novo estilo que vai ser trabalhado com novas ideologias, novos pensamentos. A gente não sabe o que pode acontecer com isso, né? Mas é uma coisa certa, isso está criando novas possibilidades, então eu acho interessante acompanhar isso de perto, né, para ver no que vai dar. Eu sei que o vídeo hoje foi um pouco diferente, né, do que a gente costuma fazer aqui no canal, mas assim, quem estuda música, quem gosta de trabalhar sons, eu acho legal assim também ficar atento a essas novidades, porque quem sabe o que pode acontecer no futuro, né? Então, saber disso e prestar atenção pode abrir nossa mente, né, e nos preparar para o que vai vir aí. Se tu por acaso não conhecia o canal e caiu aqui de paraquedas por curiosidade, pode se inscrever também, porque volta e meia eu vou estar lançando alguns vídeos assim, explorando essas curiosidades, assuntos que são pouco falados, né, em geral. Eu tenho lido alguns artigos científicos e tenho observado que por baixo dos panos ali tem sido discutido, né, alguns conceitos bem interessantes e aberto novos horizontes estão se abrindo, né, para coisas que a gente nunca imaginou. E então tem muita coisa que pode vir nos próximos anos, mas isso é assunto para outros vídeos, né? Eu quero abordar com calma depois, tá? Então a gente se vê em próximas aulas, em próximos vídeos. Até lá!